Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar do Empretec, tá? Que desenvolve um comportamento empreendedor para aquelas pessoas que decidem montar a própria empresa. Para explicar esse assunto com a gente, Luiz Machado, gestor do Empretec em Sergipe. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Espero que seja só a primeira vez que você esteja vindo ao programa. E o Pedro Luiz, que é empresário e já passou pelo Empretec. Muito obrigada também pela presença. Na prática, como é que funciona isso? Porque as pessoas às vezes não conseguem entender. A pessoa abriu um negócio, é um empresário. E como ser um empresário sem uma visão empreendedora? O que é que acontece? O Empretec hoje é desenvolvido pelo SEBRAE. É um seminário que foi organizado pela ONU, Organização das Nações Unidas, que em parceria com o SEBRAE, onde o SEBRAE detém toda a metodologia de aplicabilidade. É um curso que vai estar trabalhando comportamentos empreendedores, que vai fazer com que o empresário, cada vez que passa, melhore mais a sua gestão do seu negócio. E esses comportamentos empreendedores, vistos em sala de aula, às vezes não são comportamentos que eles não saibam, são comportamentos que eles não aplicam. E a partir do momento que passa a ser aplicado da forma correta, ele começa a gerar resultados maravilhosos. Por exemplo? Por exemplo, ele vai estar melhorando seu plano de negócio, ele vai estar estabelecendo metas no seu negócio, ajudar como correr riscos calculados e assim sucessivamente. São 10 características do comportamento empreendedor visto em sala de aula. E aí a gente está falando, visto em sala de aula, mas é um trabalho mesmo de imersão. Imersão, né? Como vocês chamam. E o Pedro Luiz passou por isso. Sim. Ele atua no ramo da gastronomia, passou por isso. Me conta um pouquinho dessa experiência. Você já tinha tido experiência no negócio antes, ou esse é o primeiro? Como é que o Empretec surtiu efeito nisso tudo? Então, desde que eu comecei a trabalhar junto com a minha família, né, num outro ramo de posto de combustível, meu pai sempre foi um incentivador para que eu fizesse cursos no SEBRAE e principalmente o Empretec, né, que ele sempre falou muito bem do Empretec e forçou muito eu e meu irmão a fazer o Empretec. Calhou que meu irmão não fez e eu resolvi fazer, né, porque eu queria investir numa outra área que até então era desconhecida minha, né, o ramo de gastronomia, apesar de ter familiares que já trabalham na área, meu tio e etc. Mas eu não tinha essa experiência no ramo de gastronomia, então fui ao Empretec buscando vivências e comportamentos de acordo com minha área. Lógico, o Empretec ele é abrangente, não é para uma área específica, né? Isso é muito legal, porque você vai no Empretec sem saber o que vai acontecer, porque quem já foi do Empretec não comenta, né? É uma regra do Empretec que quem já passou pelo Empretec não comente com as outras pessoas como é que é o curso. É um curso muito interessante, onde você, como ele falou, são 10 comportamentos que você vive no curso, né? Cada dia tem vivências na sala de aula, no espaço onde o curso é ministrado. E você sai depois da semana que é super cansativa, porque você é de manhã e de tarde o curso, mas você sai daquele curso satisfeito porque realmente você aprende e compartilha momentos em que você vai ter na sua empresa, né? Seja ela com um atrito de pessoal que acontece, funcionário, você tem vivência com isso, você tem vivência, como o Luiz falou, de plano de negócio, estabelecimento de metas, enfim. Quando eu entrei no Empretec, foi tentando buscar isso, focando na minha área, que é o que eles pedem também, que a gente escolha uma área, que a gente tem interesse ou que a gente já trabalha, para poder ter essas experiências, né? E assim, claro, o Luiz Machado trouxe ali, olha, são 10 pontos, Dânia, que a gente trabalha especificamente, independentemente da área, né? Porque a gente está falando de gestão, de visão empreendedora, de comportamento empreendedor, como o Luiz Machado trouxe. Tem algum desses pontos que você pode-se dizer assim, que, olha, realmente o negócio estava ruim, viu? E que agora com o Empretec acendeu a luzinha, acho que estou mais otimista. Então, eu sempre gostei muito da área pessoal, né, de lidar com as pessoas e etc. Até, de certa forma, muita gente não gosta. Eu gosto dessa parte de recursos humanos e etc. E no Empretec ele abriu mais minha cabeça para a parte do financeiro, do plano de negócio, né, saber fazer um plano de negócio legal, estabelecer meta e saber que, assim, eu sempre quis também buscar uma sociedade para não entrar no mercado sozinho. Então, ele me abriu a ideia de que você tem que ir atrás de um sócio que te complemente, né? Não adianta você... Na época, até, eu entrei no Empretec junto com uma pessoa que até então ia ser meu sócio. E ali no Empretec foi que a gente viu que, opa, eu acho que a gente não se complementa, né?
E que, inclusive, quem ministrou o Empretec pra gente na época falou isso pra gente. Ó, é bom que vocês dois vieram, que aí vocês vão ver se vocês se encaixam, que isso é importante, né? A sociedade, ela é um relacionamento e vocês têm que se complementarem. Então, lá no Empretec, a gente viu que, opa, peraí, eu acho que talvez não seja isso. E também falta muito essa visão nos empresários, né? Quando formam sociedade, né? Às vezes você forma uma sociedade por amizade, porque é com um irmão, sei lá, um parente. E aquilo não vai dar certo nunca, porque não há essa visão de negócio, né, Luiz? Lembrando que os sócios, os futuros sócios, eles não podem fazer na mesma turma, porque a tendência é um inibir o outro. Por quê? De repente, Pedro mesmo foi testemunha disso, entrou e viu que não era aquilo que ele queria, não era aquele sócio. E aí ele buscou outras alternativas e conseguiu um outro sócio para o negócio deslanchasse. E aí o sócio, que está aqui no estúdio, acompanhando a entrevista para complementar, né? Esse complementa, esse sócio. Complemento. Esse já foi o sócio que veio depois? Foi sim. É meu primo, né? Sou eu, ele e um amigo, tá? E o meu primo, ele trabalhou sempre na parte do financeiro, né? Mercado financeiro, lá no Rio de Janeiro. E quando surgiu a oportunidade que eu liguei para ele, ele ficou entusiasmado e falou, rapaz, eu topo, vamos nessa. Veio até Aracaju, a gente visitou o espaço e dali foi que a gente começou a bolar toda aquela parte da gente lá no Boulevard. E aí vocês têm, o Luiz estava trazendo, lógico que o Pedro já avisou, olha, o Empretec a gente não pode comentar como é que funciona o curso, então não vou entrar nem nessa seara, tá certo? Mas... Vamos lá. Falando um pouco aí desse trabalho de imersão, tem sido comum, vamos tentar roubar aqui algumas informações, Sim. Tem sido comum, por exemplo, o que a gente vê é que assim, a pessoa cozinha muito bem, ou a pessoa tem um talento para uma área. Gente, isso não quer dizer que você tem talento para gestão e para ser empresário. Sim. Né? Porque com essa onda toda de desemprego, isso acabou forçando muita gente a abrir o próprio negócio. Sim. O problema é que o que a gente está vendo é que muita gente investiu tudo que tinha e acabou não dando certo por falta dessa visão empreendedora. O que é que acontece? Quando a gente diz que para não comentar, que aí geram aquela ansiedade no participante, é porque algumas atividades lúdicas que são exercidas em sala de aula, a gente não comenta, é a mesma coisa de eu chegar para você e dizer qual é o resultado daquela atividade, e aí perde toda a graça. Mas assim, é uma metodologia bastante abrangente, a pessoa vai montar uma empresa que é diferente do seu ramo, e os comportamentos empreendedores vistos em sala de aula vão ser aplicados diretamente nessa empresa, virtualmente, que você montou, porém que ela poderá dar lucro ou prejuízo. Vai depender muito do seu desenvolvimento em sala de aula. Como você vai aplicar esses comportamentos em sala nessa empresa que você criou. E assim, não tem esse negócio de ficar melindrado. Porque a empresa que eu montei, como assim? Eu sou empresário, a empresa que eu montei virtual ali não deu certo, deu prejuízo. Olha, para sair um pouco da sua zona de conforto, né? Eu acho que dá essa chacoalhada dá essa chacoalhada. No momento que eles falam que a gente tem que montar uma empresa fictícia, né? Durante a semana do curso, e que não pode ser nada que a gente já fez ou que a gente trabalha, chega a dar um choque na hora. Tipo assim, opa, o que é que eu vou fazer? Tenho que montar uma empresa hoje e eu não faço a mínima ideia de qual empresa eu vou montar, do que eu quero trabalhar. E realmente a empresa é fictícia, mas que você tem que realizar vendas, você tem que realizar serviço para poder fazer todo o cronograma do que a empresa funciona. É muito interessante, é bem legal. Acho que chama atenção para pontos que até aquele momento as pessoas não tinham percebido, mas que vão ser cruciais para o sucesso daquela empresa. Daqui a pouco a gente vai continuar. É sempre assim, a depender do assunto, o tempo vai ficando muito curto aqui no programa. Mas a gente, infelizmente, a gente precisa dar uma pausa, a gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos falando ainda mais sobre Empretec.